Meu bom dia a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, que a paz de Cristo Jesus, que está sempre conosco, possa nesta manhã de domingo encher o seu coração de alegria, de regozijo, de prazer. Ainda mais agora que nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que já há um bom tempo estar aí comigo na Sala da Esperança. Estamos todos os dias pela manhã estudando a nossa lição. Deus é muito maravilhoso, não é? Porque todos os dias Ele tem uma mensagem importante para nós. A palavra de Deus ela é como uma fonte inesgotável, né? Cada dia que você estuda, você tem algo novo a aprender. E é exatamente por meio do nosso guia de estudo, né, a nossa lição, tá? Que nós temos mensagens tão importantes, né? Talvez se não fosse pela lição, a gente demoraria muito tempo para chegar nesses assuntos que nós estamos estudando. Viu que lição importante que nós estudamos na semana passada? Uma lição que veio falando com relação aos cuidados que nós precisamos ter com a cobiça, algo que a gente quase não leva a sério, né? Mas as suas consequências são aí uma danura terrível, uma destruição, né? Porque geralmente o pecado, né, quando ele se torna aí escandaloso, vergonhoso, né? Primeiro nasceu por meio aí da cobiça, né? E aí levou o ser humano, a pessoa, ao pecado mais escandaloso. Esta semana nós estamos estudando, queridos, uma lição que também é muito importante e hoje tem como título Rico Insensato, tá? E nós temos aqui uma mensagem espetacular, pode ter certeza, né, que Deus realmente nos abençoe e que nós possamos aí aprender para termos uma vida harmoniosa com a palavra de Deus. Eu quero orar com você neste momento, tá? Ó Deus amado, Deus querido, nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós vamos estudar a Tua Palavra. Abrirmos, ó Deus, e quando nós abrirmos a Tua Palavra, é claro que é o Senhor Deus abrindo a sua boca para falar conosco. Então, quero pedir que o Senhor abençoe todos os meus irmãos e eu que nós vamos estudar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 12, de Lucas e o verso 16 a 21 é o conteúdo da nossa história, na verdade da nossa leitura, e vem contando uma história. É claro que aqui Jesus está falando em parábola, né? Isso aqui não é algo real que Jesus estava apresentando a alguém que estava vivendo nessa condição naquele momento, mas é exatamente, queridos, a história de pessoas no passado, tá, que a Bíblia relata, e também hoje você tem presenciado, tem certeza, pessoas que vivem nessa condição histórica, né, desta parábola contada por Jesus. Tá? E aqui vem contando que um homem muito rico, né, um grande fazendeiro, né, que ele fazia grandes plantações, tá? A Bíblia não relata, né, mas qual era o tipo de plantação ali do cultivo dele, mas que na verdade também era uma parábola, né, que Jesus estava contando, tá? Para nós entendermos a realidade daquilo que acontece. Mas esse homem, queridos, ele teve aí o privilégio, né, de fazer uma boa colheita, né, em um ano muito produtivo, quem sabe um ano que choveu bastante, né, e ele teve aí o privilégio de ter uma colheita triplicada quando comparada com outros anos anteriores, tá? E depois, quando chegou o momento da colheita, que ele colheu toda aquela produção da plantação, ele percebeu que os celeiros dele anteriores, que ele conseguia guardar as colheitas anteriores, não era suficiente para acumular tanta
né, aquela grande colheita que ele teve com tanta abundância, tá? E agora ele ficou pensativo, né? O que eu vou fazer? E aí ele teve uma ideia: vou demolir, né, todos esses celeiros, vou construir outros muito maiores, duplicar, quem sabe, ou triplicar, né, de tamanho, e assim eu terei espaço para guardar, né, todos os meus bens aqui, essa grande colheita que eu tive. E quando tudo estava pronto, né, conforme ele havia planejado, ele começou a pensar: e agora, o que fazer com tanta coisa? E foi aí que ele teve uma ideia. E uma ideia tolice, de um toliço, né, de um grande tolo. Porque ele pensou assim: olha, eu vou acumular isso aqui, vou guardar tudo isso, e agora eu vou ficar muitos anos aí com muita riqueza, tá? E eu não vou, eu vou apenas usufruir, eu vou apenas, né, gozar a vida e não vou me preocupar. E aí Jesus, né, ao final da parábola, ele diz assim: homem insensato, o tolo, né? Se Deus tomar a sua vida hoje, para quem vai ficar tudo isso? E aqui eu quero entrar no ponto, queridos, importante da nossa lição. Em nenhum momento a parábola contada por Jesus diz que aquela riqueza foi uma riqueza adquirida de forma desonesta. Não, ele trabalhou. Ok? Ele trabalhou para adquirir então aquela boa colheita naquele ano. Tá? Em nenhum momento a Bíblia diz que aquilo era um dinheiro sujo, uma riqueza suja, né, vindo de corrupção, né, de negócios desonestos, né, sabe, mentiras para aproveitar as situações da pobreza de outras pessoas para ele se enriquecer de forma ilícita. Não, a Bíblia não apresenta isso, né? Foi fruto do trabalho de forma honesta que ele trabalhou. O erro aqui, queridos, está porque aquele homem deixou que o dinheiro, tá? A riqueza, invadisse o seu coração por completo. Tá? E o nosso coração, queridos, somente Deus deve tomar este lugar, e não materialismo. Tá? Nenhum erro, nenhum pecado alguém trabalhar, acumular bens, tá? E ser uma pessoa rica, não tem nenhum problema nisso, nenhum pecado nisso. E isso não vai impedir também a pessoa de entrar no reino dos céus, desde quando essa riqueza ela ocupe o seu devido lugar, e não o lugar de Cristo Jesus. Entendeu? Pois é. Esse foi o grande problema desse rapaz, porque a forma como ele expressou, né, o seu desejo do seu coração: eu irei agora acumular estas riquezas, né, e por muitos anos eu não terei necessidade, e então eu vou agora só usufruir. Ele estava demonstrando, querido, como se ele fosse o único no universo, no mundo. Como se Deus não existisse, tá? Como se ele não tivesse outras pessoas a compartilhar, irmãos, tá? Um parente, um amigo. Como se ele fosse o único no mundo. Tá? Esse é o grande erro. Nós vivemos só para si, só para nós. Tá? Então, o grande problema, queridos, da riqueza é porque muitas pessoas ele passa a amar a riqueza em vez de amar a Deus. Ele passa a amar a sua riqueza em vez de amar o seu próximo. Tá? E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a perdição. Não é o dinheiro, queridos, que é a perdição. Não é a riqueza que é a perdição. Na verdade, é uma bênção. Mas quando eu passo a amar, aí sim se torna uma maldição, se torna a raiz, né, de todos os males. Porque eu passo,
tá? A viver o meu ego, o meu egoísmo, tudo é para mim. Como se eu fosse o único no mundo. Como se Deus não existisse. Como se a bênção de adquirir, queridos, bens materiais fosse pelas minhas próprias forças, pelos meus trabalhos únicos, pela minha inteligência, pela minha sabedoria, sabe? Pelo meu grau de faculdade, sabe? Por todos os cursos que eu fiz, isso fosse tudo por mim. E não é. Eu posso ser tudo isso, mas eu tenho que entender que tudo vem de Deus, tá? É Deus que me capacita, é Deus que me dá vida, é Deus que me dá saúde. Então, queridos, quando Jesus disse, homem louco, se essa noite Deus tomar a sua vida, para quem vai ficar tudo isso? Tá? Queridos, Jesus estava demonstrando que eu e você, nós não temos vida em nós mesmos. A nossa vida depende de Deus. Tá? Cristo Jesus é a fonte da vida. Então a nossa vida é uma doação pela graça de Deus. Eu não tenho vida em mim mesmo. Eu posso estar com vida hoje, neste momento, gravando esse vídeo aqui, enviando para vocês, e amanhã eu posso não estar mais aqui. Eu não tenho vida segura em mim. Você também não tem. Ninguém tem vida em si mesmo. Era isso que Jesus estava dizendo. Então não adianta, queridos, nós deixamos o egoísmo, sabe? O meu ego, o meu eu tomar conta de mim, tá? E deixar de adorar a Deus que tudo nos dá e também, queridos, olhar para o nosso irmão, para o nosso semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz a palavra de Deus. Esse é um mandamento que nós precisamos cumprir como filhos de Deus. Então, queridos, como eu disse para vocês, tá? As mensagens de Deus realmente é para que nós possamos aprender. E aprender é não viver, queridos, exatamente como a história de muitos no passado, tá? Que viveram para o mal. Mas nós aprendemos para vivermos de forma harmoniosa com a palavra de Deus, em conformidade com os seus ensinamentos, com a vontade de Deus. E você pode ter certeza que você será uma bênção nas mãos de Deus. Então, meus amados, desejo a você um dia muito abençoado, uma semana linda para você e para a sua família. Que Deus esteja contigo te abençoando. Não permita nunca, tá? Que o egoísmo entre no seu coração. Tome o lugar de Cristo Jesus. Deixe Jesus trabalhar na sua vida e você será muito abençoado. Até a próxima lição. Um abraço a todos.